A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. Diariamente o Senhor tem nos dado a oportunidade de juntos nós fazermos a leitura da Palavra do Senhor. Isso tem sido uma bênção muito grande, porque ler a Palavra do Senhor traz para nós conhecimento do projeto eterno de Deus que Ele deixou registrado aqui na sua Palavra para a nossa salvação. Isso tem sido uma bênção para nós, né? Conhecermos a Palavra do Senhor, tudo aquilo que está registrado, e nós estamos avançando na nossa leitura sequencial. Estamos no livro de Esther. Iniciamos no episódio anterior o livro de Esther. Vimos no primeiro capítulo ali que o rei Assuero, ele deu uma grande festa para mostrar a excelência ali do seu reinado, e ao final ali daquela festa ele convidou a sua esposa, a rainha Vasti, para estar ali na presença do rei, para que ele mostrasse ela todos os seus convidados, e ela se recusou ir à presença do rei naquele momento. Ela estava dando para as mulheres da casa real, ela estava dando ali um banquete e ela se recusou. E houve ali uma determinação do rei Assuero, depois que ele tomou o conselho de que a rainha Vasti nunca mais entraria na sua presença, e ele escolheria uma outra para ser rainha no seu lugar. Então nós vamos ler no capítulo 2, né, o que aconteceu depois, como foi a escolha dessa esposa, que aqui vai entrar Esther, né, que é o nome do livro que nós estamos lendo. Vamos fazer então a leitura do capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista lá na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também se levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela,
porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura do 2º capítulo do livro de Ester, nesse momento aqui em que nós vimos que Ester era órfã de pai e mãe, fora criada por Mardoqueu, e quando o rei se lembrou do que Vasti fizera, do que se havia decretado a respeito dela, que ela não mais entraria diante do rei, decidiu-se ali convocar todas as jovens belas do reino, virgens, que se apresentasse, o rei escolheria uma para ser sua esposa e rainha no lugar de Vasti. E Ester foi levada ali e ela achou graça aos olhos do rei e foi escolhida para ser rainha no lugar lá de Vasti. E é interessante que Ester
ela não declarou a sua parentela e o seu povo, assim como lhe orientara, como lhe ordenara Mardoqueu. E ela cumpria ali tudo quanto Mardoqueu lhe mandava, como quando ela era criança, né? Nós vimos aqui no versículo 20 desse capítulo 2. E terminamos a leitura do capítulo 2, vendo que havia ali uma conspiração de dois para matar o rei Assuero. Mardoqueu soube disso, deu notícia disso à rainha Ester, ela contou isso ao rei, inquiriu-se a respeito daquilo, viu que era verdade, aqueles dois pretendiam realmente matar o rei e eles foram enforcados, e esse fato ele foi registrado, foi escrito nas crônicas perante o rei. E assim nós encerramos a leitura do 2º capítulo do livro de Ester, e no próximo episódio nós vamos prosseguir a partir do capítulo 3. Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.